A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, bom dia a todos, e como é bom estar com vocês nessa manhã, em mais um final de semana, sabadão. Desejo a você um feliz sábado. Vocês sabem que o sábado ele é considerado como o dia do Senhor, o dia que o Senhor descansou de todas as suas obras. Então, é um dia de descanso. Então vamos fazer o seguinte: vamos descansar em Deus através da sua palavra? Então vem comigo, e você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora. É de graça, você não paga nada. Deixa aquele joinha para você mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante. O YouTube vai divulgar para muitas pessoas e eu tenho certeza que a obra de Deus ela crescerá nessa terra. O texto que eu quero meditar com vocês hoje é o que Paulo escreveu na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 3 e o versículo de número 11 e 12. Eu quero ler com vocês nesta hora. Você que ainda não sabe da nossa programação, de segunda a sábado, às 6 da manhã, sempre tem uma palavra de Deus para a tua vida. Quem sabe você já orou, já teve o seu momento ali com Deus, o seu particular, e veio aqui agora para o canal para ouvir a palavra. Então é uma honra ter você aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Mas estas coisas, manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Versículo 13. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Aqui eu vejo uma preocupação do apóstolo Paulo com Timóteo. Timóteo era um rapaz novo. Paulo tinha ganhado Timóteo para Jesus, e Timóteo agora ele está cuidando de uma igreja. Segundo o que eu estudei, Timóteo ele cuidou da igreja de Éfeso também. Mas aqui Paulo está escrevendo a carta para ele, para que mesmo ele sendo novo, mesmo ele sendo jovem, ele era para ser um exemplo. E Paulo está dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, porque hoje, às vezes, quando Deus levanta alguém novo, o velho vai falar: mas quem é você, aquele que está há mais tempo? Quem é você? Paulo está dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, o Timóteo, você é jovem, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, exemplo aqui na palavra primeiro, no trato, como lidar com as pessoas, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, Paulo está dizendo: Timóteo, não seja só um exemplo, mas seja também uma influência para esse povo, nessas qualidades a qual ele escreveu. Interessante que eu aprendi aqui o que o Espírito Santo me revelou. Paulo está dizendo: Timóteo, seja o exemplo. E depois no verso 13 ele vai dizer: persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Interessante isso aqui. Nós só podemos ensinar depois de dar exemplo. Nós só podemos exortar se formos um exemplo. Nós só podemos, irmão, fazer algo para Deus quando formos um exemplo para as pessoas. Porque se a palavra que você ouve, ou se a palavra que você prega, ou se a palavra que você conhece não está surtindo, ou seja, você não está deixando ela fazer o efeito na sua vida, procurando obedecê-la para ter uma experiência de uma prova com Deus, ela não vai funcionar na vida dos outros. Você vai pregar, você vai ensinar, você vai fazer o que você quiser, mas nada vai acontecer. Então Paulo está dizendo: Timóteo, seja um exemplo e pregue. Ele não falou prega e seja um exemplo. Ele diz: seja um exemplo e ensina e exorta, persiste em ler. Ler, quando Paulo está dizendo persiste em ler, aprenda da palavra. E o que você aprender, ensine. Mas antes de tudo isso, seja um exemplo para os fiéis. Seja um exemplo em tudo que você fazer. E a palavra, ela nos ajuda a sermos um exemplo, porque ela ensina o caminho a qual nós devemos andar.
E esse caminho se chama Jesus. E através da vida que Jesus teve e tem, nós possamos andar como Ele andou. Então o que Deus está falando conosco nessa manhã, pastor? Deus está falando que nós devemos ser um exemplo. Não adianta nós queremos exortar, ensinar algo ou alguma coisa que nós não estamos dando exemplo, que nós não estamos sendo bênção. Aquele ditado que diz, tem muita gente que faz isso, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas a Bíblia nos ensina diferente. A Bíblia nos ensina a fazer o certo e ensinar o certo. Não ensinar o certo e não viver o certo. Não, a Bíblia nos ensina a primeiro ser um exemplo e depois fazer a obra. Deus está dizendo para você, meu filho e minha filha, seja a obra e depois faça a obra. É isso aí que você está ouvindo. Primeiro você tem que ser a obra de Deus. Você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida para você ser um exemplo para as pessoas. Em tudo, na palavra, como tratá-las, amá-las, no espírito, não é amar de qualquer jeito. No amor, no espírito, de todo o teu entendimento, na fé e na pureza. Interessante isso aqui, né? Pureza. Hoje, essa palavra pureza, ela tem sido pregado pouco. E aliás, o povo em vez de se tornar puro, está se tornando impuro. Porque a maioria das pessoas hoje quer fazer o que querem da vossa vida. Quer andar do jeito que eles querem, que eles acham que estão certo, mas não estão. Porque a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece bom, mas diante de Deus é caminho de morte. Porque Deus conhece o dia de amanhã. Deus sabe o que vai acontecer nesse sábado na minha vida e na sua vida. Então Deus, ele faz o possível para nos livrar, para falar conosco, para nos alertar, para dar livramento para nós. Então, fique com essa palavra dentro do teu coração. Primeiro, você tem que ser igual Timóteo. Ser um exemplo em todas essas qualidades que ele ensina. Palavra, trato, amor, espírito, fé e pureza. E depois ensinar. Senão Paulo tinha escrevido, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. E depois ele escreveu isso aqui, não é? Ele teve o capricho. Ele teve o capricho de escrever essa carta dizendo, seja um exemplo, depois ensine. Não adianta nada você querer ensinar o seu filho e você não for um exemplo para ele. Tanto você que é pai, tanto você que é mãe. Não adianta nada você querer falar de Jesus e você não tem dado o exemplo de ser uma pessoa de Jesus. Não adianta, meus irmãos. Deus conhece o nosso coração. Então, querido, eu quero dizer para você, seja um exemplo. Seja fiel em tudo que você for fazer. Seja grato a Deus também. Se entregue ao Senhor e viva as maiores experiências da sua vida na presença de Deus. Querido, esta é a palavra dessa manhã. Seja um exemplo, depois ensine. Nunca ensine sem primeiro ser um exemplo. Eu creio que você entendeu. Quem entendeu vai deixar o joinha. Quem entendeu vai se inscrever. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra. Foi o que Deus me direcionou até aqui. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta palavra. Nos ajude, Pai, a ser um exemplo sempre em obediência com a sua palavra. Abençoa cada inscrito desse canal. Nos guia, Senhor. Meu Deus, abençoa aqueles que ainda vão se inscrever. Abençoa aqueles que assistem e não se inscrevem. Meu Deus, de qualquer maneira, papai, eu te peço a tua bênção, a tua cura, a tua libertação. Todavia não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade. E que o Senhor venha preparar o melhor neste dia para essa pessoa. Que ela possa ter um final de semana abençoado, em união com a sua família, Pai. Nesse final de semana emendado com o feriado que vai vir segunda-feira, ó Pai. E quem sabe, Pai, há pessoas viajando, pegando a estrada. Leva com segurança, cuida, livra, protege. Guarda as famílias, não deixe que Satanás
Satanás toque nas famílias, ó Pai. Cuida, Senhor, meu Deus, meu Pai, porque a tua palavra, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela, é o Senhor que faz a obra, Pai. Eu confio em Ti, espero em Ti e creio no nome de Jesus que grandes coisas ainda vão acontecer, não só na minha vida, mas na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, que acompanha, ouve e acredita na palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida. Tenha um lindo e maravilhoso dia com a paz magnífica, extraordinária e que excede todo entendimento, que é a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe até amanhã, se Ele quiser.